Então, galera, olha só, notícias, informações, notícias, elas de alguma maneira interferem na maneira como a gente vai se comportar, muitas vezes na maneira como a gente vai se posicionar, se direcionar. Essa semana a gente teve umas notícias aí de que os líderes coreanos se cumprimentaram, o líder da Coreia do Norte. Eu sou da geografia, mas eu estou assim, há uns anos afastado da geografia, então não estou muito por dentro não. Mas eu sei que o carinha lá foi na Coreia do Sul, e isso não acontecia há muitos anos. É, então isso gerou uma repercussão. Muitos líderes mundiais se manifestaram, o pessoal ficou feliz, porque uma possibilidade de paz naquela ilha lá que estava tenso o clima, né? Eu também, assim, a notícia de que Lula foi preso, aí, pô, quando entra em política Brasil, meu amigo, aí todo mundo comenta, e isso faz com que a gente, de repente, se manifeste, a gente briga. Então, é uma notícia que tem muito a ver com a gente, alcança a gente. Quando a gente pensa em Rio de Janeiro, a gente pensa na escalada da violência. Eu penso nisso todos os dias. Uma das orações que eu faço com frequência, eu peço a Jesus para guardar a vida de vocês especificamente, porque na idade de vocês eu sei que vocês saem para estudar, vão para a faculdade, e alguns de vocês já trabalham, graças a Deus, né, os pais de vocês ficam felizes quando vocês já trabalham. E o que acontece? Então eu coloco a vida de vocês diante de Jesus, porque também o jovem ele acha que é imortal, na é verdade? Ele pensa assim, eu não vou morrer nunca. É maneiro, isso é legal. Então ele acaba não sendo assim tão prudente como muitas vezes deveria ser. Aí se você pensa no seu mundinho, na sua vidinha, alguma notícia de repente pode interferir na maneira como você vai se comportar. Então, sei lá, afetivamente, por exemplo, se você está interessado numa certa pessoa, então notícias dessa pessoa, pô, mudam a maneira como você vai reagir, como você vai se comportar, te dá mais motivação, disposição para você fazer determinada coisa, beleza? Então eu falei de notícias, informações que podem, geralmente, interferem na maneira como a gente vai agir e reagir. Ó, olha para o texto aí, Lucas 24, capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Que momento é esse aqui? Qual era a notícia do momento? Jesus Cristo tinha morrido, beleza? Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia se dá essa situação aqui. Nesse mesmo dia, por quê? Eu não li o capítulo todo porque ia ficar muito grande, ia ficar pesado para a gente. Eu quero me concentrar nesse trecho aqui. É um trecho conhecido, os discípulos indo para Emaús. Então, eles já tinham recebido a notícia de que o túmulo estava vazio, a pedra tinha sido removida, as mulheres já tinham ido ao túmulo de Jesus, o apóstolo Pedro, o apóstolo João já tinham ido ao túmulo de Jesus, mas a notícia do momento é essa: Jesus morreu, e agora o que a gente vai fazer, para onde que a gente vai? Eu vou citar, ele disse que eu não queria, mas eu vou citar. Miqueias, uma vez estava eu, Miqueias, cara, eu há muito tempo com Miqueias, então eu vou ter que citar ele de vez em quando. Estava eu, Miqueias e um amigo nosso. A gente estava indo para uma loja de instrumentos musicais. Eu posso dizer, no meu currículo, está lá, eu fui professor de violão de Miqueias. Pô, meu currículo fica maneiro quando entra essa informação ali. A gente estava indo para uma loja de instrumentos musicais. Eu, Miqueias, mais um amigo meu. A gente parou no Bay Market e a gente fez uma combinação simples. Ó, eu e meu amigo vamos a uma loja ver CDs e Miqueias vai a uma outra loja ver outra coisa que eu não lembro o que era. Depois que a gente fizer isso, a gente volta para aqui, para esse lugar, e daqui a gente vai junto para a loja de instrumentos musicais. Pô, simples, né, cara? Tem que forçar muito para errar. Fui na loja, vi lá os CDs, enfim, voltei. Estou lá na resenha com meu amigo, 5, 10 minutos. Você apareceu? Nem Miqueias. Está 20 anos esperando, Miqueias nunca voltou. Cara, a gente estava ali, aí no meio daquela situação, eu pensei assim, cara, já sei, Miqueias já foi para a loja.
Aí meu amigo falou, não é possível. A gente combinou um troço muito fácil. Eu falei, cara, eu conheço ele, eu sei que ele está lá, vamos lá. Aí a gente foi, chegou lá, quem estava lá? Miqueias, evidentemente. Ele se esqueceu do que a gente, uma coisa, ele se esqueceu daquilo que a gente tinha combinado, porque ele se esqueceu, ele foi para uma outra direção. Ele não estava junto com a gente. Então, o que aconteceu? Se esqueceu do que tinha combinado, se esqueceu das nossas palavras, foi parar em outro lugar. Olha para o texto aqui, ó. Naquele mesmo dia, eles estavam indo para um povoado chamado Emaús. E eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Primeira consideração que eu quero fazer. Quando a gente esquece as palavras de Jesus, a gente caminha para onde ele não está. Quando a gente esquece as palavras de Jesus, a gente caminha para onde ele não está. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, o texto está dizendo que eles estão indo para Emaús. Nesse mesmo dia, as mulheres já tinham ido ao túmulo, elas tinham visto a pedra removida, o túmulo estava vazio, o anjo vira para elas e disse, o que vocês estão fazendo aqui? Procurando entre os mortos aquele que vive. Ele foi adiante de vocês para a Galiléia, como ele tinha dito. Vocês lembram daquela passagem quando Pedro diz que não ia negar Jesus? Lembra? Todo mundo sabe qual é essa passagem. Foi nesse dia, foi nesse momento que Jesus virou e falou assim, vocês vão me abandonar. Todos vocês vão me abandonar. Está escrito. Vocês vão me abandonar. Está escrito que vocês vão me abandonar. Não, estou fechado contigo, nem que eu tenha que morrer, cara. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar. Está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Então Jesus falou, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Jesus falou que ressuscitaria, Jesus falou que iria para Galiléia. Para onde que os discípulos estão indo? Para Emaús, uma aldeia. E qual é o teor da conversa deles? Que Jesus Cristo tinha morrido. Então, olha só, eles se esqueceram das palavras de Jesus e eles foram parar aonde Jesus não estava. Quando a gente se esquece das palavras de Jesus, quando a gente vive a despeito do que Jesus falou para a gente vai parar necessariamente aonde Jesus não está. Então, de repente, você está em determinados lugares na sua vida que você não deveria estar. Por quê? Porque você se esqueceu das palavras de Jesus. Quem se lembra das palavras de Jesus não vai a determinados lugares, não frequenta determinados lugares, não se põe em determinadas situações, não negocia determinados relacionamentos, não defende determinadas ideias. Por quê? Porque está fechado com Jesus. Mas quando a gente se esquece do que Jesus falou, a gente vai necessariamente numa direção e vai parar onde Jesus não está. Quando a gente se esquece das palavras de Jesus, a gente vai parar dentro de um motel, por exemplo, com a nossa namorada. Quando a gente se esquece das palavras de Jesus, a gente vai se encontrar num determinado grupo de pessoas defendendo aquilo contra o qual a gente acredita. Por quê? Porque a gente se esqueceu das palavras de Jesus. Ou porque a gente amou mais esse mundo do que as palavras de Jesus. Quando a gente se esquece das palavras de Jesus, a gente de repente está na nossa empresa numa posição de destaque, mas a gente se esqueceu das palavras de Jesus. Você não deveria estar naquela posição, mas você se encontrou lá por quê? Porque você em algum momento se esqueceu das palavras de Jesus, feriu um ponto de relação com Jesus Cristo. Pode estar bem para o mundo, mas espiritualmente falando, cara, está indo para Emaús, está indo para onde Jesus não está. Vamos em frente aqui. Pergunta para a pessoa do seu lado, para onde você tem caminhado? Estou morrendo de sede. Vou me controlar. Verso 17. Acompanha comigo aí. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? É Jesus perguntando, beleza? Ó, é Jesus perguntando para mim e para você, hein, galera? Presta atenção nisso aí. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Olha, presta atenção nessa frase. Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias?
Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Percebeu a perspectiva dos discípulos? Tempo verbal, a maneira como eles colocaram os fatos. Quem aqui viu a Copa de 98? Pô, ninguém, né? Copa de 98, vamos combinar, século passado, cara. Milênio passado, ó. Não, na moral, ninguém viu a Copa de 98? Ah, viu sim, vocês não querem assumir. Aí, a galera vai assumir. Eu acordei de manhã, aí eu recebi uma notícia. Acordei de manhã, recebi uma notícia. A notícia era a seguinte, meu pai falando comigo, Fabrício, Romário não vai para a Copa. Cara, acabou meu dia, eu acompanhava futebol naquela época. Romário não vai para a Copa, acabou meu dia. Interessante que eu era vascaíno, ao tempo verbal, eu era vascaíno, viu? Eu era vascaíno e o Romário jogava no Flamengo, né? Vasco, Flamengo. Então, assim, eu, em tese, não gostaria de ver um jogador do Flamengo na seleção. Então, estava tudo certo. Cara, não estava nada certo. Quando eu recebi aquela informação, eu entendi que acabou. Minha esperança tinha acabado. Vamos melhorar o exemplo aqui, ó. Copa de 2000 e sei lá quando. Que Neymar machucou a coluna. Agora você viu que eu estou realmente acompanhando futebol. Copa de 2000, sei lá. Foi no Brasil, Copa. Olha que cara, realmente, eu não fiz isso aqui de propósito, não. Realmente me falhou aqui. Cara, Neymar se machucou. O que aconteceu? A tragédia que a gente viu. Se com ele estava ruim, imagina sem Neymar, estava muito ruim. Quando ele machucou, eu via jogo na casa da galera aqui da igreja. Preparamos quitutes, né? Pô, cara, 7-1, cara, coisa terrível, assim. Por quê? A nossa esperança estava toda naquele jogador. Quando a gente soube que aquele camarada não ia jogar, acabou, cara, ficou muito ruim. Ficou tudo muito ruim. Então, olha só, essa galera, o que se passava no coração deles? Eles esperavam aquele que seria o libertador de Israel, um líder. Eles esperavam um líder que, de repente, com um exército, com poder, como tinha sido em outros tempos. De repente, eles caminharam com Jesus, viram coisas que a gente não viu, viram milagres de Jesus. Cara, e agora Jesus está morto. Jesus morreu, cara. Jesus morreu para muita gente. Inclusive, Jesus está morto hoje. Para muita gente, no coração de muita gente. Ele foi enxotado do coração e da vida de muita gente. Porque a gente vive naquilo que estão chamando de sociedade que é pós-cristã. Cristianismo hoje em dia não tem a relevância que já teve no passado. A gente tem visto isso, a gente tem sabido disso. Então, olha só, para a galera que não conhece Jesus, cara, o que a gente é? O que a gente significa? O que a gente pensa? Que tipo de gente que a gente é? Gente cristã. Para esse pessoal, a esperança tinha acabado. Existem pessoas hoje em dia que vivem como se Jesus não existisse. E essas notícias cada vez vão afetando o nosso coração, e tem umas ideias que vêm entrando para dentro da igreja, vêm tentando avançar para dentro da igreja. Mas olha só, qual é a condição desse pessoal? Eles não acreditam em Deus, em Jesus e nada disso. Então até aí tudo bem. Só que o texto está falando que eram os discípulos. Então era gente crente. Então era a gente que muitas vezes, na caminhada da vida, a gente vive como quem não crê nas possibilidades de Jesus. A gente não coloca a nossa vida diante de Jesus, a gente não crê no poder dele para curar. E mais, eu não vou ler um pedaço do texto aqui que ficou muito grande, quando as mulheres disseram que Jesus havia ressuscitado, eles se assustaram. Então, muitas vezes, quando a gente ouve na igreja uma resposta de oração, uma cura, um milagre, alguma intervenção, a gente se assusta, cara, o que é isso? A gente nem crê. A sociedade de Marx é uma sociedade sem Deus. Freud pensou uma mente sem Deus. Darwin pensou uma criação sem Deus. Então, um mundo onde Jesus não habita, não existe. Segunda consideração, quando esquecemos a palavra de Jesus,
quando esquecemos a palavra de Jesus, o que acontece com a gente? Aquilo que aconteceu com os discípulos. Eles pararam com os rostos entristecidos. Então, quando a gente se esquece das palavras de Jesus, quando as notícias do mundo, quando as ideologias, a filosofia, o conhecimento, ele avança sobre nós, ao ponto de a gente imaginar que a gente vai sucumbir ou a gente não está conseguindo influenciar, a gente, na verdade, está se esquecendo das palavras de Jesus. Qual foi o tema do Go Conference? Chamados para avançar. O que aconteceu com os discípulos aqui? Tem alguém avançando aqui no texto? Olha o que está dizendo. Eles pararam com os rostos entristecidos. Galera, a gente foi chamado para avançar. Eu não estava aqui na conferência, soube que foi irado. Eu vi umas fotos, uma galera assumindo um compromisso aqui. Então, a pergunta que eu faço para vocês. Desde então, vocês têm avançado? O reino avança também por causa da sua atuação? Por causa daquilo que você acredita? Por causa da maneira como você vive? Pergunta para a pessoa do seu lado, o reino tem avançado por causa de você? Chamado para avançar. Então não interessa o que o mundo pensa, o que o mundo diz. Não importa, cara. A gente sabe o que diz, a palavra de Deus diz que o quê? Que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. A palavra de Deus afirma que no final do tempo os homens serão arrogantes, os últimos dias serão terríveis, serão insolentes, desobedientes aos pais, etc. Tudo isso está escrito na palavra, não tem novidade para ninguém. Aquilo que a gente vê no mundo, isso não pode afetar a nossa maneira de viver e ser aqui. Como é que você tem falado para o seu amigo de oração? Qual o assunto que você tem compartilhado mais com as pessoas que andam contigo? Olha só, a estratégia de evangelismo aqui da igreja é amigo de oração, beleza? Beleza, está na igreja oceânica que você sabe disso. A gente cola na pessoa, a pessoa se converte a gente e depois ela se converte a Cristo. Se ela se converte a gente e ela não se converte a Cristo, tem alguma coisa errada. Ou Jesus não está superabundando em você, ou você também está precisando de conhecer o mesmo Jesus que a gente conhece. Se você se ocupa só daquilo que o mundo se ocupa, se você está mais interessado no conhecimento, na sabedoria do mundo, se você está interessado em alcançar aquilo que para o mundo tem valor, mas tem esquecido a palavra, cara, você está espiritualmente paralisado e entristecido. Não raro, muita gente vem trocar ideia rápida. Pô, cara, não estou legal. Estou mal com Deus. Está ruim minha devocional. Tá, mas que houve? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Você está em pecado? Eu falo, não, cara, mas o que está acontecendo? Está lendo a palavra? Pô, minha devocional está caída. Quando você se afasta da palavra, necessariamente, você vai paralisar espiritualmente. As ideias do mundo vão avançar sobre você. E você que foi chamado para avançar, vai ficar paralisado. Verso 25. Ele lhes disse, como vocês custam... Jesus falando, beleza? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as passagens das Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Eu me lembro da minha primeira conversa interessante que eu tive com o Simone. Eu cresci na mesma igreja de Simone, a gente era amigo lá da igreja. Aí foi assim, foi num retiro de adolescente, beleza? Então, para quem é adolescente aí, vai ter o Up Camp, cara. Fica a dica. E vai ter o Go Camp no final do ano, para quem não pode começar namoro lá, não pode. Mas pode deixar, pode começar a orar. Então eu me lembro quando naquele dia a gente teve uma conversa, que a partir daquele dia, cara, ela passou a se tornar uma pessoa muito interessante. E cada vez mais interessante. Tão interessante que a gente está interessante até hoje. Né? Super interessante. Cara, você já teve né? Felipe, casado? Casamento, tem casamento aberto aí, né? Vocês já foram convidados para um casamento?
Eu estou com essa piada, tá ficando repetitiva, né? Vou falar não. Olha só, então presta atenção nisso. Ela ficou interessante para mim a partir do momento que a gente estabeleceu uma conexão. Quando uma pessoa, né, desperta o sentimento, aquela pessoa fica interessante, você quer encontrar essa pessoa. Começa na amizade. Cara, na vida, às vezes você conhece lugares interessantes, você conhece pessoas interessantes, amigos interessantes, hobbies interessantes que você nem sabia que você gostava. Marcão, depois de 50 anos, aí descobriu que gostava de supar, aí ele faz essa parada aí todo dia. Cara, o que acontece? Eu estou procurando meu texto aqui. Então, Simone passou a se tornar uma pessoa interessante para mim. Agora, olha o texto aqui. Jesus Cristo, ele entrou na história, eles estavam indo para o caminho de Emaús. O assunto deles eram notícias de que Jesus havia morrido. Então, o texto diz que Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o quê? O que constava a respeito dele em todas as passagens das Escrituras. O que mudou a conduta, o coração, a disposição, a direção? Foi a filosofia? Jesus falou de filosofia? Foi pregado para ele sobre o conhecimento do mundo? Falou de ciência? Falou de história ali de Roma? O que transformou a história? De que Jesus falou? O que fez diferença aqui na vida deles? Todas as passagens das Escrituras. Só a Escritura. Só a palavra. Você tem pregado a palavra? Porque teu amigo pode gostar muito de você, meu amigo. Mas se ele não conhecer Jesus Cristo, isso não vai fazer nenhuma diferença na vida dele. Então, assim, necessariamente você tem que pregar a palavra. O reino avança quando você prega a palavra. Cara, Jesus Cristo pregou a palavra, explicou as passagens, e eles ouviram. Eu não vou ler o resto do texto não, mas vai dizer que lá na frente, quando... Olha o que diz o texto. Depois que eles ouviram... A pregação de Jesus, hein? Top, hein? Não, fala a verdade. Jesus pregando para você. Depois que eles ouviram as Escrituras, olha a reação, olha como é que eles reagiram. Eles insistiram muito com ele, fique conosco, porque a pregação da palavra, quando você apresenta Jesus ressurreto, alguém que venceu a morte, alguém que morreu pelos seus pecados, e alguém que tem poder para salvar a tua vida, esse Jesus se torna tão interessante, você quer que ele habite em você, você quer que ele vá para dentro da sua casa. Então há necessidade de você pregar a respeito de Jesus. Para quem você já pregou sobre Jesus esse ano? A gente está no mês de abril. Quantas pessoas que você compartilhou essa palavra de salvação? O quanto o reino expandiu esse ano porque você pregou? A gente foi chamado para avançar, a gente está avançando. O quanto você pregou da palavra, o quanto você compartilhou a palavra. Cara, já estamos no mês de abril de 2018. O que você tem feito da sua vida? Para onde você tem caminhado? Às vezes a gente prega sobre tudo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser alheio, evidentemente a gente vive nesse mundo, mas a gente não faz parte desse mundo. Vivemos aqui, não somos daqui. Então todo conhecimento que você tem, tudo que você gosta de fazer, as séries que vocês gostam de ver, tudo isso tem que ser usado para a glória de Jesus. Você tem que ter em mente sempre que o reino tem que avançar, o reino só avança quando a palavra é pregada. Não adianta você estar por dentro das séries, não adianta você estar por dentro de tudo. Você vai para a festa e a galera canta todas as músicas em inglês. Cara, maneiro pra caramba. Todo mundo tá ligado, sabe falar inglês. Cara, mas você tem que falar de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressurreto. Você pergunta para a pessoa do seu lado, você tem pregado a palavra? A gente se afasta da palavra, a gente vai para a direção errada. Quando a gente se afasta da palavra, então a gente fica paralisado espiritualmente, entristecido. Mas quando a palavra vem para o nosso coração, aí sim, o texto vai dizer que o coração deles se aqueceu e eles disseram, não queimava o nosso coração enquanto ele nos expunha, quando ele colocava a palavra para a gente? A reação deles foi, eles se levantaram dali, foram até os discípulos, até os outros discípulos e falaram, é verdade, Jesus vive. A gente estava indo para o caminho de Emaús, a gente estava indo na direção contrária, a gente estava indo perdido para um lugar onde Jesus não disse que estaria, a gente se esqueceu completamente de Deus, da sua palavra.
Cara, mas o texto diz que Jesus entrou na história. Jesus apareceu, Jesus ouviu, Jesus pregou, o coração ardeu. A partir de então, eles pegaram aquela palavra, anunciaram. E, cara, 2000 anos depois, estamos eu e você aqui, diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é que faz toda a diferença. Se quiser, Bruno pregou aqui, né, no Go Conference, tem uma música dele que se chama exatamente isso, Palavras. Ele vai dizer, eu poderia ficar a vida inteira ao som da sua voz tão doce, eu poderia passar a vida inteira ao som de tuas palavras, como uma lâmpada para os meus pés, como luz para o meu caminho. As tuas palavras alimentam o meu interior. A minha oração é que a gente, na caminhada da vida, a gente encontre prazer de estar diante da palavra de Jesus, que a gente entenda a necessidade de estar diante da palavra de Jesus, que a gente possa chegar ao final do ano e dizer, cara, mais uma vez esse ano eu pude me deleitar nas palavras de Jesus. Quando eu precisei de consolo, de orientação, de direção, foram nas doces palavras de Jesus que eu encontrei. Quando eu precisei de aquecer meu coração, foi nas palavras de Jesus que eu encontrei aquecimento. Que as palavras de Jesus entrem na nossa vida, mudem a nossa história, mudem a nossa direção, e que a gente possa compartilhar essa palavra e que o reino avance por conta da pregação dessa palavra. Amém? Vamos orar? Jesus bendito, eu louvo o teu santo nome, porque a gente estava perdido, indo para o caminho que não era o caminho onde você se encontrava, Deus, mas pela tua misericórdia você entrou na nossa vida, mudou a nossa história. Muito obrigado, Senhor, porque são as tuas palavras que fazem toda a diferença em nossa vida, em nosso coração. Então, Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua palavra diariamente em nossa vida, Senhor, que a gente reconheça a necessidade de estar diante de você. Pai bendito, fala com a gente, Senhor. A gente não entende a Bíblia como um livro meramente escrito por homens, mas a gente entende que é poder de Deus, que são palavras vivas, que têm transformado nossos corações. Que a nossa igreja seja uma igreja firmada na tua palavra, Senhor. Que a gente fique firme nesse propósito, que a gente não se iluda com as ideias do mundo, mas pelo contrário, que a rocha que firmamos nossos pés seja Jesus Cristo, Senhor, seja a tua palavra, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém.